no desenvolvimento do trabalho comercial, que é simplesmente espetacular, né, do Mansur, assim, acho que é um ponto fantástico, que o Mansur trabalha também muito bem. Nós conseguimos perceber claramente, quando nós tratamos do comercial, o que foi ensinado até hoje é replicado. Aprender sobre essa metodologia, para nós, foi muito relevante e faz muita diferença. Em relação à questão comercial, né, os ganhos com as intervenções propostas pela Prosperar e mais especificamente do Mansur, também foram sentidos rapidamente na empresa por conta do trabalho em direcionar um pouco mais, despertar a questão comercial de uma forma mais ativa, né? O mercado de serviço, alguns serviços evidentemente, tem uma passividade característica, algo cultural, e eu acho que houve uma visão de desenvolvimento para um trabalho comercial mais arrojado, um acordar também, um despertar, a palavra é essa, um despertar para uma ação diferente no departamento comercial. Tivemos uma fase em que precisávamos desenvolver o comercial e aí foi nos dado toda a assistência no treinamento, na seleção de pessoas, na forma de abordar o cliente. Isso trouxe um resultado assim, muito acima do que a gente esperava, né? Nós mudamos totalmente a qualidade do atendimento e o resultado da empresa, né? No último ano, apesar de todas as crises que todo o país todo está passando, nós conseguimos crescer na ordem de 40%. A Prosperar está com a Miracor e desde então a gente mais que dobrou o nosso faturamento. Nós tivemos um grande ganho em relação a tudo aquilo que foi apresentado no treinamento. Rentabilidade, nós tivemos mais segurança em lidar com os nossos clientes, tivemos uma gama melhor de apresentação, o percentual, a rentabilidade que a empresa pedia e juntamente com a Prosperar, ela dobrou, tudo foi muito bom. Foi um curso que foi aplicado, foi um curso que com certeza modificou aquilo que a gente esperava. Ela não melhorou, ela simplesmente dobrou aquilo que a gente esperava. A Prosperar é muito focada em resultados. Ela nos dá um suporte muito grande, um acompanhamento, nos ajuda a alcançar vários índices, várias performances que nunca foram alcançadas. De 2 anos para cá, com essas ferramentas em mãos, nós temos conseguido alavancar voos enormes, 113% de crescimento, chegamos até 382% de crescimento. Foi 342. Quando houve a parceria com a Prosperar, nossa, minha vida teve uma melhora aí de 100%, principalmente no conhecimento do que é a área comercial. Isso me fez crescer muito profissionalmente. Tá? Eu aprendi muito, venho aprendendo a cada dia, tá? Decisões que eu me precipitava ao tomar, hoje, através dessa consultoria, eu tenho, né, os pés no chão para poder tomar qualquer atitude. Então isso me gratificou muito profissionalmente. O que eu não aprendi com sinceridade e honestidade, 15 anos de área comercial, em 2 anos, né, houve esse desenvolvimento e eu abro para todos que isso para mim a cada dia tem me acrescentado muito, tanto profissionalmente, tá, junto com meus colaboradores, né, e junto à minha família, né, que percebe o meu crescimento. Tá? Isso para mim, então, hoje Prosperar faz parte da minha vida. E, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer gigante a gente estar aqui conectado nessa noite para falar de um assunto que eu adoro,
para falar sobre como tornar melhor aquilo que muitas vezes já é bom, ou então simplesmente melhorar muito aquilo que não está funcionando, quando o tema é gestão empresarial. Essa noite a gente vai falar sobre números, a gente vai falar sobre a matemática da sua empresa. Você conhece bem a matemática da sua empresa? Você conhece bem a sua numerologia? A informação que você extrai dos números da sua empresa estão te ajudando a tomar decisões melhores, a alcançar resultados melhores? Quando você olha para os números da sua empresa, o que você está aprendendo? Eles dizem alguma coisa para você? O que eles te falam quando você olha para os relatórios da sua empresa? Com que frequência você está fazendo isso? O tema de hoje é inteligência financeira e olha, foi um dos temas que eu tive mais dificuldade de fazer o plano de aula, porque ele é tão abrangente. Então hoje a gente vai usar aqui umas nomenclaturas muito simples para fazer com que todo mundo que vai participar desse treinamento tenha a compreensão, tenha a capacidade de alcançar. Legal? Não vamos fazer nada complicado aqui hoje, mas a gente começa do mais simples e vai evoluindo, tá certo? Vamos falar de algumas análises refinadas, só que nós vamos falar de uma maneira simples. Vamos falar de uma maneira que seja acessível a todos os que estiverem participando hoje. Legal? Falando em participar, esse tema é interessante? Você acha que esse tema é muito importante? Eu deduzo que sim, senão você não estaria aqui. Então vamos fazer aquele minutinho de generosidade, aquele minutinho que você vai pegar o link que você recebeu e vai compartilhar com todos os grupos de empresários que você conhece. Pega no WhatsApp e encaminha agora, leva 1 minutinho, 30 segundinhos, para você encaminhar o link do treinamento de hoje para todos os empresários que você conhece, grupo de associação comercial, seus sócios. Se você quiser, posta na rede social, me marca lá, @GanjoMansur, mas vamos compartilhar e com isso você vai me ajudar a espalhar prosperidade. Eu sou o Ganjo Mansur, sou consultor de empresas, sou pai da Giovana e da Ana Beatriz, que não está aqui no Brasil hoje, e eu atuo como consultor de empresas há 12 anos. O meu trabalho como consultor é gerenciar processos de mudança em 5 áreas críticas, fazendo o quê? Ajustes finos nos processos, refinando os processos, fazendo com que a empresa passe a performar de uma maneira melhor do que ela vinha performando antes, através do refinamento dessas 5 áreas que eu considero críticas. Então, que áreas são essas? Liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico. Eu acredito, por experiência, que quando a gente trabalha essas 5 áreas, de um lado a gestão de pessoas, do outro lado a gestão de processos, equilibrando isso simultaneamente, a gente consegue uma interação, a gente consegue uma interface, uma sinergia muito melhor. Isso gera um engajamento entre os processos e as pessoas na sua empresa. E o teu resultado explode no sentido positivo. Você tem um salto de resultado. Esse é o 3º treinamento do 5A. Então, a gente teve um treinamento inaugural, onde eu fiz uma aula aberta que falava sobre o 5A como um todo. O treinamento 2 foi sobre gestão comercial. Daqui a pouquinho eu vou mencionar melhor aqui esse treinamento sobre gestão comercial. E hoje nós estamos falando sobre o caminho do dinheiro na sua empresa, sobre inteligência financeira, eu gosto de chamar dessa maneira. E hoje, pessoal, a gente vai mergulhar num tema que ele é capaz, se você olhar com olhos de ver, se você realmente abraçar esse assunto, ele é capaz de transformar os resultados da sua empresa, porque ele vai te trazer um conjunto de informações que te leva a tomar decisões muito melhores. Então, se eu fosse você, eu agiria igual à abelha. Eu não agiria igual ao zangão. Você sabe a diferença do zangão e da abelha? É uma brincadeira, lógico, mas a brincadeira diz o seguinte. A história diz o seguinte. Deus chamou o zangão e a abelha para ensinar a fazer mel, não é? E aí eles viram o cronograma do treinamento, eram 5 dias de treinamento, não é? Com alguns intervalos e tal, mas eram 5 dias de treinamento.
Muito bem, começou o treinamento pela manhã, estão lá o Zangão e a Abelhinha sentados no Jardim do Éden aprendendo a fazer mel com Deus. Como é que tira o néctar, como é que processa, como é que usa as ferramentas da Abelhinha, do Zangão. Gente, quando chegou no final do dia, o Zangão já estava impaciente, já não aguentava mais e Deus falou assim: bom, Abelhinha, Zangão, um beijo para vocês, amanhã a gente faz o segundo dia de treinamento. Sabe o que o Zangão fez? Eu? Não volto mais não, já sei. E foi embora e não voltou mais. A Abelhinha não, ela cumpriu os 5 dias de treinamento. O que acontece? Até hoje, o Zangão só sabe fazer melado e é a abelha quem sabe fazer mel. Brincadeira, na verdade o melado é da cana, mas aqui a gente tem que ver se você quer ser um empresário no nível abelha ou se você é um empresário e pode mudar no nível Zangão, que é aquele que só faz o melado, está sempre na média, não tem um resultado que sobe de nível em relação à concorrência. Para isso a gente vai ter que refinar processos, fazer ajustes finos. E é o que a gente vai fazer nessa noite. Legal? Bom, no encontro passado eu falei sobre a gestão comercial. Eu contei a você uma história. Eu falei que eu trabalhei lá no Grupo Estado de São Paulo por alguns anos e depois de alguns anos, depois de 11 anos lá no Estadão, eu optei por deixar o grupo e abrir o Instituto, inaugurar o Instituto Prosperar Brasil, que é a minha empresa de consultoria de treinamento e desenvolvimento. Bom, o que o treinamento de hoje tem a ver com a história da Prosperar? Tem muito a ver. Ao longo desses anos, aliás, desses 12 anos de Prosperar, atuando em 11 estados, eu pude ver empresas crescerem a taxas gigantescamente altas, 40%, 50%, 60%, e não se equilibrarem. Essas empresas elas não conseguiam se equilibrar. Então, algo de errado estava acontecendo com essas empresas. Foi daí que eu vi a necessidade de me aprofundar um pouco mais na inteligência financeira, nos números, na matemática da empresa. Não basta só vender mais. Não basta só fazer com que o líder, ajudar o líder a gerir a empresa de uma maneira mais equilibrada, a enxergar melhor os processos, a cuidar melhor das pessoas, a trabalhar com meritocracia, a trabalhar com indicadores de qualidade, né? Plano de cargos e salários, tudo é muito legal, inclusive para pequena e média empresa. Mas é preciso acertar os números da empresa. E foi daí que veio a necessidade de trabalhar a inteligência financeira. Foi por isso que eu incluí o tema inteligência financeira nos treinamentos da Prosperar. Falando sobre os propósitos dessa noite, eu quero lembrar bem rapidinho que nós estamos juntos aqui, porque eu acredito que espalhar prosperidade é uma forma muito legal de você contribuir com a sociedade. A gente está falando hoje para um mercado que é o mercado que mais sofreu com a pandemia, mercado das pequenas, médias e microempresas. Eu acredito que, oferecendo uma nova mentalidade de gestão empresarial, a gente vai conseguir ter resultados fora da curva e, com isso, gerar mais renda e gerar mais emprego. Legal? E para aqueles que acreditarem que esse é um bom projeto, se quiserem, poderão seguir depois com as turmas de mentoria do 5A. Num dado momento, o 5A vira um grupo com empresários que vão trabalhar mentoria dentro das 5 áreas críticas. Eu estou realmente interessado que você compreenda como que eu incluí a inteligência financeira nos resultados, nos treinamentos do Instituto Prosperar Brasil. Então vamos lá, o que aconteceu na minha história? Eu trabalhei 11 anos no Grupo Estado de São Paulo. Tá aí o Estadão, toquei a maior operação comercial do Rio de Janeiro, deixei nos 2 últimos anos resultados que foram excelentes em âmbito nacional. Saio para inaugurar a Prosperar Brasil. Faço palestra com o Bernardinho. Se você participou do primeiro treinamento, você viu essa história. Se você não participou, você é novato, eu estou te atualizando. Mas agora eu estou contando ela bem curtinha. Eu faço palestras e treinamentos com pessoas que na época eram ícones do treinamento e desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de ter depoimentos publicados na revista Você S.A. Foi algo muito bacana, tá certo? Mas, mesmo com um trabalho que era reconhecido como treinamentos fora da curva, palestras muito legais, você já viu essa imagem, quem já treinou comigo,
os meus clientes continuavam com o radiador enfumaçando. Para os novatos, eu faço uma comparação do carro usado com alguns defeitos, alguns problemas, com a empresa que tem 5, 10, 20 anos, 30 anos, e a gente vai se acostumando com os defeitos da empresa. Então, depois de diversos clientes estarem vendendo 40%, 50%, 30%, 80% mais, uma história me marcou muito. Essa história aconteceu em 2008 ou 2009, não tenho certeza agora, mas diz respeito a uma empresa, eu não vou citar o nome, que está há 11 anos com a Prosperar. E num dado momento a gente estava comemorando os resultados de vendas. Poucos meses depois eu entro na empresa e eu vejo uma cena terrível, um clima horroroso, as pessoas cuspindo marimbondo porque os salários tinham atrasado. Foi nesse momento que eu comecei a buscar entender como é que uma empresa faz a sua contabilidade, como é que um líder faz a análise de resultados com base nos dados que o contador entrega para ele. E com isso, a gente foi trabalhando esses indicadores de modo que a gente conseguisse fazer ajustes finos para que aquela empresa, que metaforicamente equivalia a um carro usado cheio de defeitos, tivesse condição de competir no nível de um Fórmula 1. Para isso, a gente precisou trocar algumas peças e fazer muitos ajustes finos. Só que a experiência dessa empresa fez com que eu perguntasse para todos os clientes da Prosperar, naquela época e depois, como é que eles tomavam decisões sobre a área financeira, como é que era a inteligência financeira, que dados, que números eles recebiam. E por isso eu vou te contar daqui a pouco a saga do CNPJ ao prejuízo. Eu já vou te mostrar como é que funciona, do momento que você abre o teu CNPJ até o momento que você tem o teu primeiro prejuízo. Bom, do que a gente está falando, pessoal? Se você consegue fazer os ajustes na tua empresa, a gente está falando de você competir de uma maneira mais relevante num mercado das pequenas e médias empresas, que corresponde a 62% do produto interno bruto. 62% da riqueza que o país gera é gerado pelas micro, pequenas e médias empresas. Quanto dinheiro é isso? Estamos falando de 4,4 trilhões de reais. E quando a empresa está desregulada, e hoje você vai ver se a sua está ou não desregulada, essa empresa começa a performar num nível de jogar dinheiro pelo ralo. A taxa de ociosidade sobe, a rentabilidade cai, lucro vira prejuízo, possibilidade de lucro vira prejuízo, e é tudo que a gente não quer que aconteça. Então hoje eu vou fazer uma correlação com vocês entre a área comercial, a gestão comercial e a inteligência financeira, olhando para esses dois aspectos, essas duas variáveis, horas para uma, horas para outra. Legal? Bom, tem algum indicador que mostre que há uma improdutividade crônica nas pequenas e médias empresas? Tem sim. Esse indicador é do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. Pesquisa muito nova, começou a ser feita em 2019, e essa pesquisa aqui mostrou que a diferença em 2020 foi de 41% de produtividade entre as grandes e as pequenas e médias empresas. Mas em 2019 foi de 47%. Eu confio mais nesse indicador, porque o ano de 2020 foi muito estranho, muita empresa quebrou, então eu acho que foi distorcido esse número. A gente está falando de uma diferença de 40% a 50%, que torna a competição quase que impossível. Por quê? Porque a gente está falando de, numa grande empresa, 2 funcionários fazerem o que numa pequena só 3 fazem. Ou 2 equipamentos numa grande fazerem o que numa pequena ou média 3 equipamentos têm que fazer. A diferença é muito significativa, é muito grande. Então quando a gente olha para o financeiro, que é o tema de hoje, da forma certa, a gente passa a tomar decisões que começam a corrigir essa diferença que você está vendo aqui. No treinamento passado, a gente correu o circuito da gestão comercial. E nós falamos, nesse treinamento, sobre como você pode elevar e controlar o resultado das suas vendas, calibrar os seus indicadores de desempenho, interferir para gerar mais resultado e equilibrar a remuneração fixa e variável. Nós passamos por esses 4 assuntos
esgotamos esses 4 assuntos e hoje eu vou fazer uma associação desses assuntos com a inteligência financeira. Legal? Então, se você chegou aqui preparado, você já baixou a apostila, o módulo 2 da apostila, e provavelmente você já fez a anamnese, a diagnose da sua gestão financeira. É bastante interessante, a apostila te ajuda a pensar como estão performando as 5 áreas na tua empresa. E isso pode te ajudar imensamente a ter resultados melhores ao longo de 2021. Hoje eu vou disponibilizar o próximo módulo da apostila. Então, daqui a pouco eu vou disponibilizar um link com uma nova senha para que você possa acessar o módulo seguinte da apostila e com isso você vai poder fazer essas 2 análises e você também vai poder fazer a análise do RH estratégico e da excelência no atendimento. Legal? Muito bem. Você lembra que no treinamento passado eu desenhei um triângulo e usei esse triângulo como metáfora? Aqui eu estou mostrando, perdão, esqueci. Nesse módulo você já vai poder fazer a análise do RH estratégico e da excelência no atendimento. Ok, no treinamento passado, como é que foi, Giovana? Diagnose? Não fizeram. Olha, vocês estão deixando uma oportunidade passar. Recomendo fortemente que faça. Olha, tem gente que fez e me mandou, não deve estar participando. A gente está num treinamento entre carnaval, então deve ter bastante gente viajando, mas eu recebi vários gráficos com análise, já comentei alguns inclusive, já respondi diretamente para a pessoa. Se você fez, quando você fizer a sua, coloca lá no grupo de WhatsApp ou no grupo do Telegram. Eu apresentei para vocês uma metáfora no treinamento passado, dizendo que a área do triângulo pode ser comparada às suas vendas, ao resultado das suas vendas. Né? Sem entrar em tantos detalhes hoje, eu expliquei que a base do triângulo, metaforicamente, é a sua quantidade de clientes. E a altura do seu triângulo é o ticket médio, é o valor médio da sua venda. Esse valor é monetário, é em real. Aqui é quantitativo, aqui é o número de clientes. Quando eu multiplico um pelo outro, eu acho a área do triângulo. Se você lembra bem da fórmula, então a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. E esse sobre 2, a gente faz aqui as brincadeiras da taxa de conversão. Não é? A gente tem aqui taxa de conversão. Então significa o seguinte, toda a ação de marketing, toda a ação de vendas que você faz para aumentar a quantidade de clientes na sua base, através dos seus canais de venda, ela não é 100% eficaz. Então você faz um anúncio, você fala com 10 mil pessoas naquele anúncio, mas aquele anúncio te traz efetivamente 10 clientes. Então você teve aqui um resultado, se eu não me engano, foi de 1%, é isso? Não foi 1%, seriam 100. Então foi 0,1%. Esse é o exemplo da taxa de conversão. Bacana? Por que isso é importante? Porque hoje a gente vai olhar para como essa receita, a gente vai parar de falar um pouquinho de venda e a gente vai olhar um pouquinho para a receita, para o faturamento. Como que essa receita, esse faturamento acontece e como que ele poderia estar discriminado no seu relatório de análise de resultados. De todos os relatórios que eu já vi, normalmente a descrição da receita é uma descrição muito pobre, é uma descrição que não é bacana. Tá? Hoje eu vou te propor que você descreva essa receita nos seus relatórios de várias maneiras, de acordo com o interesse que você tiver, de acordo com o que você quiser analisar. E vou te dar aqui alguns exemplos.
Daqui a pouquinho a gente vai olhar para alguns exemplos na prática aqui. Legal? Então, vamos falar agora sobre por que algumas pessoas que tocam as suas empresas sabem que é tão importante fazer análise financeira, mas simplesmente não fazem. Simplesmente não fazem análise financeira. Eu fiz uma colinha da saga do CNPJ ao prejuízo. Você tem noção do que é isso? Do CNPJ ao prejuízo? Repara bem, todo mundo que abre uma empresa não abre a empresa pensando em fazer gestão. Eu não diria todo mundo, mas a imensa. Se você não for economista, não for contador, não for administrador, ou se você não se cercar de pessoas que vão te ajudar a administrar o negócio, caso não seja essa a sua praia, a imensa maioria dos pequenos e médios empresários, dos microempresários, abrem um negócio pensando em comprar por um preço e vender mais caro, em fabricar por um determinado custo e vender mais caro, contabilizando aqui uma série de coisas e obtendo lucro no final. Eles não pensam em fazer gestão de pessoas, em fazer gestão de processos, eles não pensam em indicadores de desempenho, isso tudo vai acontecer depois. Quase sempre, o financeiro também é negligenciado, tá certo? Vê se isso aqui vai fazer sentido para você agora. Você, para abrir uma empresa, você precisa começar, ora, pelo CNPJ. Então você vai lá, recorre a um contador, diz que você quer abrir uma empresa, o contador vai verificar o segmento dessa empresa e vai abrir para você um CNPJ. Depois que você abre o CNPJ, lembra de quando você abriu sua empresa lá atrás? Tem gente agora que talvez tenha 2, 3 anos de empresa e isso ainda esteja recente. Então algumas pessoas descobrem que vão ter um relacionamento ad eternum com algum contador. Você tem que ter um contador na empresa. Você não pode não ter um contador. Você não pode dizer assim, eu vou fazer a minha contabilidade. É lei. Você tem que ter um contador. Legal? Então, nessa relação aqui, fica definido também o tipo de imposto, a forma como você vai remunerar o governo pelo resto da existência da sua empresa. E isso, o que o contador vai fazer? Ele vai te dar um demonstrativo de resultados, uma DRE, tá certo? Do exercício, ou um tipo de balancete, e aqui começam os seus problemas. Se você não é um administrador profissional, se você não é alguém que se preparou para tocar a empresa, você começa a ter um problema, porque quase sempre esses relatórios não são analíticos, eles são sintéticos e eles são baseados num negócio chamado competência. Isso quer dizer o seguinte, é o quanto a sua empresa faturou naquele mês. Lá no Triângulo, você fez uma venda de R$12 mil. Uau! Parabéns, deve ser uma venda boa. Só que na forma de pagamento, você negociou com o seu cliente, o seu vendedor negociou 12 pagamentos de 1.000. No relatório, com base em competência, qual o valor que você acha que vem aqui? R$1.000 mensais ou R$12 mil? Com base na competência, o valor que vai vir aqui são os R$12 mil. Então esse formato não te ajuda a analisar uma coisa que é muito importante, que é o seu fluxo de caixa. Você descobre que você tem dificuldade de analisar o seu fluxo de caixa. E normalmente você descobre isso da pior maneira. É exatamente quando você sente falta do dinheiro, porque o empresário pequeno e médio está muito acelerado, ele joga nas 11, ele é o atacante, ele é o goleiro, ele faz o meio-campo, ele apita o jogo, se deixar ele ainda corre para limpar o vestiário. Então acaba não sobrando tempo para administrar o negócio como deveria. Isso é péssimo. Então alguém diz para você, olha, você tem que trabalhar segundo um sistema. Você tem que colocar essas informações no seu sistema. E esse sistema vai fazer para você a conciliação bancária. Está fazendo sentido para você? Você vai ter que fazer a conciliação bancária. Você diz, ah, ok. Aí você contratou um sistema
e começou a alimentar esse sistema de modo a fazer a conciliação bancária para que você olhe no sistema e veja exatamente o quanto você tem, teoricamente, de dinheiro disponível na sua conta. Isso ainda não te deu uma projeção de fluxo de caixa. Você só está enxergando, você não está projetando. Nós vamos já falar. Aí você vai resolver analisar, né? E você vai dar de cara com um relatório no sistema que tem umas nomenclaturas muito esquisitas, que tem uma arrumação, um agrupamento dessas nomenclaturas mais esquisita ainda. Está começando a fazer sentido para você? Isso só acontece nas empresas que eu atendo, que eu atendi, na sua não acontece? Então você olha para cá, essas nomenclaturas são esquisitas, essa arrumação é esquisita. Eu queria olhar uns gráficos aqui, né? E você vai ver, tem sistema que não gera gráfico. E tem outros que geram uns gráficos que não são os melhores gráficos para a gente analisar. Muitas vezes, os gráficos são insuficientes. E aí, quando você vai ver, você descobre que o sistema está configurado, configuração errada. Você olha e diz assim, não, esses aqui não são os meus números, isso aqui está combinando grupos de despesas muito estranho. Então você começa a desconfiar que tem alguém lançando informação errada ou que o seu sistema não funciona. E nessa fase da desconfiança entra aqui o cansaço. Você começa a cansar. E nesse cansaço não vai dar para fazer num flip só, pessoal. Nesse cansaço você começa a pensar em desistir de fazer análise. Porque esse cansaço te deixa o quê? Te deixa confuso. É muito chato olhar um gráfico, um relatório que você não entende. E aí você pede informação ao contador e o contador te manda relatórios quase sempre que são baseados em competência e não discriminam, não há uma inteligência financeira por trás daqueles relatórios. Aí você faz o quê? Entra em contato com o fornecedor do seu sistema. E lá, em contato com o fornecedor do sistema, o fornecedor olha para você e diz assim, tá tudo certo, o sistema está funcionando perfeitamente. O problema é o seu funcionário que não sabe lançar. Aí você vai lá no funcionário e diz assim, meu funcionário, você está lançando informação errada? O funcionário diz para você assim, mas eu não tive um treinamento. Simplesmente eu abri aqui, vi um monte de conta e eu estou lançando despesas nessas contas aqui com base em achismo. E aí, está fazendo sentido para você ou não? Você já passou por isso? Ou você só ouviu dizer que isso acontece? Vê se está fazendo sentido para você. Bom, esse processo todo prejudica as suas escolhas. Com as suas escolhas prejudicadas, você começa a tomar decisões ruins. Você não tem qualidade nas suas decisões. Essas decisões começam a sacrificar a sua margem de lucro. E o pior, você não está vendo isso. Você não consegue fazer boas escolhas, isso compromete as suas decisões e a sua margem de lucro, a sua rentabilidade começa a ser prejudicada. Até o ponto de você dar um beijinho na realidade e amargar um prejuízo. Então, quando você finalmente amarga um prejuízo, você toma um choque e entra literalmente num processo de desespero. Eu preciso corrigir o meu setor financeiro. E aqui o nível de estresse normalmente já é muito alto. E adivinha o que o estresse faz com a qualidade das suas decisões? A gente precisa quebrar esse ciclo. E eu quero hoje ter a ousadia de te dizer que
você vai sair desse treinamento com recursos para quebrar esse ciclo vicioso, esteja você em qualquer estágio. Às vezes isso acontece na troca do sistema. Eu conheço empresas que a cada 3, 4 anos desistem e trocam de sistema. Trocar de sistema é igual trocar de vida, pessoal. Não é simplesmente pegar e trocar. Você tem que fazer todo um processo, todo um trabalho de preparação. E normalmente isso não é feito. Normalmente os gestores de sistema não cobram por isso, e se cobrassem você não se disporia a pagar. Então o que você tem que fazer? Você tem que organizar o fluxo de informações financeiras da sua empresa. Mas se isso é tão importante, por que tanta gente não faz? Diz aí para mim, os relatórios que você analisa atualmente são relatórios de competência ou de caixa? O oposto de competência é o dinheiro em caixa. É aquele dinheirinho que lá no triângulo, voltando aqui ao triângulo, ele literalmente entrou aqui para você. Agora há pouco eu dei o exemplo de que a venda aqui seria de 12 mil, mas agora a gente está dizendo o seguinte, olha, eu vendi 12 mil, mas entrou 1.000. Você está analisando os teus relatórios por caixa ou por competência? Hashtag caixa, ou então diz assim, eu não estou analisando. Eu não estou fazendo análise. Você tem o hábito de analisar por caixa ou por competência? Vamos ver como é que você pode fazer isso e por que provavelmente você ainda não está fazendo uma boa análise financeira. E agora vamos entender por que você pode não estar fazendo uma boa análise financeira. Quais serão os motivos? Vamos lá, eu acabei de te contar a saga do CNPJ ao prejuízo. Nessa história não há controle. Por que não há controle? O que acontece para que não haja controle? Normalmente os motivos são esses aqui, olha. O empresário, ele não analisa porque falta disciplina. Esse é o número 1. Esse é campeão. Não há disciplina, não tem o hábito de analisar. Essa disciplina não está só na análise, tá? Ela está também no lançamento das informações. Deixa acumular um monte de informação. Quando você vai analisar a informação, você se dá conta de que está lançada na conta errada, ou aquele indicador não está correto, e isso acaba te desestimulando. Outro motivo por que muita gente acabou me dizendo que não faz análise financeira é porque acha que não tem o conhecimento necessário. Às vezes a pessoa de fato não tem, e às vezes ela só acha que não tem. Vamos descobrir se você tem ou se você acha que não tem. Vou fazer perguntas muito complicadas para você agora. Vamos lá. Você sabe somar e subtrair? Sabe fazer adição e subtração? Bom, ponto para você. Você sabe fazer uma regra de 3? Outro ponto para você. Você sabe calcular um percentual? Uau! Só falta você me dizer agora que você é usuário de Excel. Se você for usuário de Excel, então você é um expert. Você tem tudo que você precisa para fazer a análise financeira. E aí vem a terceira desculpa, que é eu não tenho tempo. Eu executo demais, executo, não me sobra tempo. Ora, o problema que você tem não é falta de tempo. Você tem probleminhas com autossabotagem. Você tem probleminhas com hierarquia de prioridade. Se você não parar para analisar o teu financeiro, se você não entender profundamente a matemática do teu negócio, você não vai conseguir refinar a engrenagem da tua empresa ao ponto dela ter um resultado de Fórmula 1. Você vai carregar um carro usado cheio de defeitos. Ao passo que se você fizer análise financeira, aí você vai conseguir trocar determinadas peças e fazer o refinamento, ajustes finos em outras. Então, se você não está priorizando a análise financeira, é porque você não está sabendo priorizar o seu próprio tempo. Repensa isso. E você vai sair hoje daqui com algumas ferramentas em nível de conhecimento, para que você possa transformar esse resultado. Outro ponto é, olha, eu até analiso, mas eu não consigo chegar a uma conclusão coerente, porque eu acho que eu não estou combinando as informações corretas. Bom, isso pode de fato acontecer,
E isso pode gerar uma dúvida, mas normalmente essa confusão começa aqui no plano de contas. O plano de contas está mal formulado. O plano de contas é aquela sucessão de despesas discriminadas com uma nomenclatura. Então, você não pode, por exemplo, fazer um gráfico de pizza de todas as despesas juntas, e aquilo ali vai dar um emaranhado de fatias de pizza e de números que se torna... Não é lógico você analisar desse jeito. Você precisa agrupar, você precisa arrumar essas informações com algum critério lógico. E essa arrumação que você vai ver aqui hoje, ela pode fazer toda a diferença para acelerar o teu processo decisório. Então fica aqui comigo, se comporta como abelha, assiste o processo inteiro para que você no final consiga fazer o mel, não é? O plano de contas pode estar arrumado e, por fim, pode ser que você esteja usando as informações erradas nos gráficos certos. Então, tem certos tipos de gráficos que são fundamentais numa análise financeira, mas eu vejo as pessoas usando, dá vontade de chamar o Albert Einstein, né, e dizer assim, escuta, fala aí para esse empresário a tua frase que diz assim, existem números que contam que não são contados. E existem números que não contam, que estão sendo contados. Eu já participei de análise de relatório financeiro, pela ótica do planejamento estratégico, e eu ficava olhando aqueles números pensando, eu devo ser um idiota. Eu não estou entendendo o propósito dessa análise. Eu vou dar mais algum tempo para ver se alguém me explica. Ninguém explicava. E eu, como bom cara de pau, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não sei, talvez por isso eu seja, entre outras coisas, consultor de empresa, eu levantava a mãozinha e dizia, não entendi. O que significa essa combinação? E por várias vezes isso aconteceu, algumas vezes com empresários, algumas vezes com funcionários e, infelizmente, algumas vezes com consultores de empresas. Aconteceu também com consultores. Você fazia a pergunta, detalhava a pergunta e no final a pessoa também não sabia por que ela estava analisando aqueles benditos números. E eu ouvi respostas do tipo, no meu curso de pós-graduação eu aprendi assim. É muito sério isso, pessoal. O meu professor falou que é desse jeito. A gente tem que usar o senso crítico, o pensamento crítico, legal, para que a gente consiga enxergar o que deve ser e o que não deve ser combinado. Então, vamos lá, vamos começar os pulos do gato dessa noite. Está preparado para começar a transformar melada em mel? Então vamos para o primeiro. Primeira dica. Quando você for fazer análise financeira, privilegie o fluxo de caixa. A competência é muito importante. Os relatórios que o teu contador te manda são fundamentais para você analisar a viabilidade do seu negócio. Você precisa saber se o seu negócio dá ou não dá lucro. Isso é fundamental. Guarda bem essa frase. Se possível, estampa ela no fundo aqui da sua mente. Você precisa saber se o seu negócio dá ou não dá lucro. Isso é meio óbvio. Mas se o seu negócio não der lucro, a sua empresa não quebra. Não necessariamente. Você consegue corrigir isso no curto, médio prazo. Mas se a sua empresa não tiver caixa, mesmo que ela tenha lucro, você quebra. Mansur, é possível ter lucro e não ter caixa? Caramba, e se é possível? Lembra daquele cliente que eu falei lá atrás, em 2008, que estava vendendo 40%, 50% a mais e não conseguiu pagar os salários? Ora, o problema era exatamente o controle do fluxo de caixa. É a concentração, muitas vezes, de mais despesas em determinados períodos que você tem capacidade de assumir. É ignorar, por exemplo, a sazonalidade que existe em alguns negócios e projetar essa sazonalidade para 3, 6 meses, 1 ano à frente, de preferência 1 ano. Então vamos lá, comece analisando o fluxo de caixa. Tem uma caixa registradora aí, eu não estou falando do fechamento do caixa. Mansur, eu faço o fechamento do meu caixa diariamente, eu confiro semanalmente. Não é isso, a caixa ali é só uma brincadeira, certo? É o teu fluxo de caixa. Que é isso, Mansur? Todas as tuas entradas e todas as tuas saídas do mês.
Você pode acumular isso no trimestre, você pode fazer para o ano. E você organizando essas contas, você vai conseguir fazer boas previsões. Eu estava conversando essa semana com uma executiva de uma multinacional que é, vamos chamar de coproprietária de uma empresa de médio porte, uma empresa familiar. E ela está migrando para essa empresa familiar. E nós começamos a falar de relatórios. Essa geração que está hoje com 25, 30 anos, que está empreendendo, tem um nível de qualidade de informação espetacular. Espetacular. Quem se preparou para empreender, eu estou vendo isso agora, vou citar um exemplo, minha filha com 19 anos, é impressionante o senso crítico dela, ela está desenvolvendo o primeiro negócio próprio, o pai está pouco orgulhoso, né? É impressionante o senso crítico de planejamento que essa geração tem. Essa geração tem acesso a muito mais informação do que a minha geração ou uma geração anterior teve. Mas eu conversando com essa executiva, eu não vou dizer o nome da multinacional. Para preservar ela, nem vou dizer o nome dela, essa conversa é bem recente. A gente está sofrendo lá na empresa com algumas informações que o sistema não dá, ou dá de maneira muito pobre. Então você recorre a exportar para o Excel. Para minha surpresa, essa executiva vira e diz assim: Mansur, eu trabalho numa multinacional que está no planeta inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem quase 30 mil funcionários. Tem muita coisa que o sistema não faz. Os sistemas aqui são muito bons, mas toda mudança que você pede é lenta e tem uma série de bugs. A gente resolve muita coisa no Excel. Eu quase caí para trás. Uma das maiores indústrias de bebida do mundo faz análise de resultado, faz análise de curto prazo em ferramentas de Excel. Então o que você está esperando para desburocratizar os processos da sua empresa se você não tem o sistema ideal ainda? Se você não tem o sistema que você gostaria funcionando, ou se ele é o sistema que você gostaria, mas ele ainda não chegou no nível ideal, que tal começar pelo Excel? Não fique esperando. Se o sistema ainda não é ideal, começa a desenhar no Excel. Você já viu o Office 365, como é que tá? Você comprando o Office 365, você consegue usar o Excel na nuvem. Se você tiver alguma habilidade com programação ou conhecer alguém que tem, quase todas as ferramentas da Prosperar estão em Excel e você sequer diz que é um Excel. São ferramentas programadas, mas assim, é uma ferramenta que está no nível e roda em diversas empresas, entrega resultado muito rápido para todas as áreas, ok? Mas você não precisa ter uma planilha em Excel programada. Você pode ter uma planilha básica. E isso vai ajudar, sabe no quê? Vai ajudar no briefing, na orientação, na determinação do que você quer para o programador do seu sistema. Olha, eu quero que o meu sistema me dê isso aqui. Quando você mostrar em Excel, o cara, em vez de você fazer uma conversa de meia hora, tentar explicar, quando você mostrar em Excel, o cara vai dizer: ah, entendi. Instantaneamente, ele vai compreender o que você quer. E, em paralelo, você já tem a informação disponível funcionando. Então, algumas dicas para você que vai começar. Ah, Mansur, eu não tenho facilidade em usar o Excel. Faça uma planilha na mão. Faça uma planilha em Word. Faça no que eu tenho algum bloqueio com Excel, Mansur. Consegue usar o Word? Então vamos lá. Você pode sim fazer muita coisa no Excel e eu vou te sugerir que você comece pelo início. Você comece de forma simples. Como? Discriminando as suas receitas. Discrimine as suas receitas. Pensa na melhor maneira de você agrupar as suas contas. Pensa na melhor maneira de você colocar a tua folha de pagamento, por exemplo. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Aqui eu estou te propondo que você comece pelas receitas, que você olhe com muito carinho e muita atenção para o teu gasto de pessoal, com muito carinho e muita atenção para os teus insumos. Ah, só essas coisas são importantes, Mansur? Não, não são. Mas para quem está começando, isso pode ajudar muito, tá certo? Para quem está começando a desenvolver o próprio modelo. Eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode arrumar essas contas para gerar gráficos melhores. Você fazendo dessa forma, começando aqui em cima, pelas receitas,
e embaixo pelas despesas, colocando dentro de colunas dos meses, janeiro, em vez de você fazer um mês só, faça uma planilha do seu ano. Coloque aqui os 12 meses, totalize e coloque as contas aqui à sua esquerda. Então você vai discriminando essas contas e olhe, gaste muito tempo nisso. Em vez de você ver série, em vez de você ver novela, em vez de você sair nessa noite, naquela noite para fazer determinada, você vai dedicar 1, 2, 5, 10 horas a mudar a inteligência financeira da sua empresa. Você vai pensar e repensar as contas da sua empresa. Isso vai permitir que lá embaixo você ache um resultado que é o teu caixa. Todas as receitas, menos todas as despesas do mês, discriminadas de maneira muito clara. Depois que você fizer isso, você vai evoluir, se você quiser, para um relatório que eu chamo de caixetência. É um misto de caixa com competência. Então, na linha do caixa, você pode botar também a competência. Olha, eu faturei tanto, na linha de baixo, entrou tanto. Então, pela ótica do fluxo de caixa, eu subtraio todas as despesas da linha do caixa, mas eu estou vendo lá em cima quanto eu faturei. Eu estou vendo a minha competência, tá certo? Daquele mês. Muito bem, vamos lá. Vamos agora pensar em como você pode, eu não estou dizendo para você discriminar as receitas. Como é que você pode discriminar as suas receitas? Ah, Mansur, eu olho lá no meu sistema e as receitas estão discriminadas dessa forma aqui, ó. O que entrou em dinheiro, o que entrou em débito, o que entrou em crédito e o que entrou em boleto. Tem um sinalzinho negativo aqui, mas eu preciso dizer que isso é muito importante para você conferir o seu caixa e fazer no seu sistema a entrada e saída do mês. Mas não adianta quase nada para você entender a matemática da sua empresa. Então, se você quer fazer uma análise um pouco mais refinada da sua receita, para você tomar decisões melhores, eu diria o seguinte: você poderia discriminar as suas receitas. Se você for um escritório de advocacia, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. Ora, quanto custa a minha hora trabalhada? Quanto ela me gera de receita? O custo da hora trabalhada é pensada, por exemplo, para um advogado, para um profissional liberal. Então, qualquer profissional liberal pode agora se apoderar desse exemplo que eu vou dar. Em vez de eu ver o método de pagamento, eu posso ver o tipo de trabalho que eu executei e quanto aquele trabalho me gerou de receita. Ora, por exemplo, quantos processos trabalhistas eu fiz, ou da área criminal, se o escritório atua nessa área, ou da área civil, ou então contratos de pessoa jurídica, quanto entrou de receita em cada um desses grupos de receita. Ora, lá embaixo, na hora de eu computar os meus insumos, qual é o insumo de um prestador de serviço, pessoal? Qual é o insumo de um profissional liberal? É a hora. Então você tem que contabilizar as horas trabalhadas do mesmo jeito que você fez aqui. Horas para trabalhista, para criminal, para civil e para contrato. Então você vai começar a achar uma proporção. Você vai começar a achar uma razão entre um e outro. E isso pode fazer uma diferença muito significativa para você decidir que tipo de trabalho, que tipo de clientes você quer ter e você não quer ter. Não é? Vamos olhar agora pela ótica de uma loja que faz venda de produto. Tá? Eu vou usar aqui o produto tinta, mas eu poderia usar qualquer outro tipo de produto. Daqui a pouco eu vou falar aqui de material médico hospitalar. Eu posso, por exemplo, discriminar a minha receita pelo tipo de produto, tipo de fornecedor, melhor dizendo, que eu estou vendendo. Ora, quanto me veio do fornecedor 1, do fornecedor B, do fornecedor C? Isso vai me permitir ter uma margem de negociação melhor com esse fornecedor, equilibrar a minha compra. Não é? Eu posso verificar se eu estou com um estoque adequado e de acordo com a minha saída.
né, eu não sei quanto saiu daquele produto, chegou no momento da compra, aí eu tenho que mandar levantar o estoque, e aí eu não estou com o estoque atualizado. E agora? Se você tem a receita que cada um desses grupos de fornecedores te gerou, fica muito mais fácil você analisar. Vamos ver, eu também poderia pensar o seguinte, dentro desse mesmo segmento de mercado, eu posso entender que eu quero discriminar a receita por tipo de produto e não por fornecedor. Quanto eu vendi de tinta, quanto eu vendi de textura, quanto eu vendi de impermeabilizante, quanto eu vendi de acessórios ou de complementos, por exemplo. Isso para uma loja de material de construção é muito importante. Isso para uma loja de material médico hospitalar, por exemplo, também é muito importante. Então começa discriminando as suas receitas para você saber onde você deve direcionar o teu investimento. Você pode, por exemplo, discriminar por tipo de consumidor ou por canal de venda. Você está vendendo mais para o consumidor final ou para a pessoa jurídica? É muito importante você enxergar de onde vem a tua receita, porque isso vai influenciar o quê? O seu marketing. Uma outra análise por qual canal de vendas a minha receita está chegando? A minha venda está chegando? Pelo televendas, pelo balcão, pela venda externa? Então, discriminar a sua receita dessa maneira é muito importante para que você consiga fazer uma análise um pouco melhor, para que você, na verdade, consiga gerenciar os indicadores. Legal? Muito bem. Toda vez que você bota a receita pela ótica do produto, você bota lá embaixo nos insumos, eu não falei insumo agora há pouco, você bota lá embaixo nos insumos que tipo de insumo você está utilizando, você está gastando para aquele valor de financiamento. Deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Vamos lá, eu já devo estar aparecendo aqui. Então eu quero dizer o seguinte, na minha planilha em Excel, eu estou aqui discriminando a receita, digamos que por tipo de produto, ok? Tipo de produto A, tipo de produto B, tipo de produto C e assim por diante, ok? E aí aqui eu vou achar um valor. Legal? Eu vou achar aqui 10 mil, eu vou achar aqui 90 mil, eu vou achar aqui 30 mil e assim por diante. Ok? Aqui é a receita. Agora eu vou lançar as despesas. Então, quando eu for lançar as despesas, a primeira despesa que habitualmente todo mundo vai lançar são os impostos. Então você bota os impostos que você vai pagar naquele mês. Legal? Então você tem aqui os impostos. Depois você pode botar, por exemplo, gastos com os sócios. Tem um pulo do gato aqui depois, tá, pessoal? Gasto com os sócios. Você pode colocar estrutura e edificação. Mansur, o que você está me mostrando agora? Eu estou te mostrando como, por exemplo, arrumar o seu plano de contas. Então você paga aluguel, estrutura e edificação, você lança aqui. Energia, você lança aqui. Material de escritório, você lança aqui. Naturalmente, você pode criar subgrupos, tá certo? E você pode discriminar dentro desses subgrupos o que é a estrutura e edificação. Até que finalmente você vai chegar em insumos. Insumos. É muito importante que esses insumos sejam lançados da mesma maneira que você lançou a receita. Se você agrupar a receita por tipo de produto, você agrupa os insumos por tipo de produto. Se você agrupar a receita e assim por diante, ok? Para quê? Para que você possa achar uma razão entre um e outro, tá? E com base nessa razão, você encontre
indicadores que vão, em gráficos que eu já vou mostrar, te dar uma análise. Agora, se você não arruma desse jeito, os gráficos realmente vão ficar uma bagunça. Mansur, eu tenho gráfico no meu sistema, mas o meu plano de contas, isso aqui é um plano de contas, está mal arrumado. Então para de assistir Netflix, para de jogar tempo fora e investe tempo em organizar o seu plano de contas, porque esse é o primeiríssimo passo, é o fundamental para você ter uma análise financeira que você compreenda. Repara, se você pegar um plano de contas pronto, pode ser que funcione, muitas vezes funciona, mas você precisa personalizar. Por quê? Porque você tem que bater o olho e você tem que entender. Você precisa personalizar o seu plano de contas. E aí o que acontece? Muitas vezes você contrata um consultor ou então você vai conversar com o seu contador. Ele chega para você com um plano de contas, te dá uma aula e você não entende. E aí na hora que você vai para as análises gráficas, tá certo? E você vai para as análises gráficas, você não tá íntimo, não tá personalizado, você não está digerindo bem. Você precisa ter um plano de contas que gere uma combinação de dados, que vai gerar gráficos, que você olhe e entenda. Você tem que fazer uma boa digestão mental desses planos de contas, desses números, ok? Então, crie aqui um espelhamento, legal? Entre tipo de receita e o que gerou essa receita. Se você trabalha com prestação de serviço, ora, a geração dessa receita vai envolver também mão de obra. Sempre vai envolver mão de obra, mas a mão de obra vai pesar muito, tá? Então, o teu gasto de pessoal também vai ter que ser arrumado aqui de um jeito especial. Eu já vou mostrar como. Se você trabalha com varejo, atacado, distribuição, então o tipo de produto que você compra, estoca ou distribui, ele é o principal peso, normalmente na tua pizza de despesas. Então arrume esses insumos de forma espelhada, ok? De forma espelhada, para que a tua análise tenha mais coerência. Só essa dica aqui, seja no teu sistema, seja no Excel, já vai te dar uma amplitude de visão enorme. Eu vou te mostrar o porquê. Gasto de pessoal por setor. Olha, o que eu normalmente vejo? Eu vejo empresas que fazem o gasto de pessoal, eu vejo um grupo único de contas, tá? Gasto de pessoal, e aí bota lá salário, INSS, vale-refeição, cesta básica, plano de saúde. Cuidado com o plano de saúde, tem uma dica importantíssima para te dar sobre o plano de saúde. Legal? Então, esse grupo único de contas, lá no teu plano de contas, não é legal. Por que ele não é legal? Por que ele não funciona bem? Porque você não consegue enxergar com clareza o tipo de despesa que você está tendo por setor, por exemplo. Tá? Então, a minha proposta é elementar, mas muita gente não faz. Divida o seu gasto de pessoal pelos setores da sua empresa, porque isso vai ajudar muito no cálculo de produtividade lá do RH estratégico. Fez sentido para você? Se você sabe consegue enxergar o teu gasto de pessoal por setor, vou repetir. Quando você enxerga o teu gasto de pessoal por setor, você consegue enxergar a taxa de retorno que cada um desses setores está te dando. O quanto custa, de fato, cada um desses setores. Porque se eu sei que o setor administrativo me custa X e eu tenho lá 10 funcionários, eu divido e acho o custo médio por funcionário. Se eu sei que o departamento de vendas tem lá 4 vendedores, a mesma coisa, eu divido por 4 funcionários.
pessoal de apoio, operacional, usa a linguagem, a nomenclatura mais adequada aí para o teu segmento de mercado. Bacana? E depois você arruma embaixo esse cara aqui, ó, os gastos comuns. Os gastos comuns você pode acumular, porque você não tem gestão sobre ele. Tá? Você não tem como determinar que você não vai pagar o INSS, por exemplo. Você não vai recolher o FGTS. Então o gasto comum você pode acumular e depois pode até redistribuir ele proporcionalmente. Então vamos observar o seguinte, quando você arruma dessa maneira, tá? E você agora coloca em gráfico, olha a diferença de você olhar para o teu gasto como um todo. Aqui eu estou colocando todas as tuas despesas, tá certo? Então você arrumou lá o teu plano de contas e agora você olha para o teu plano de contas pela ótica do fluxo de caixa somente para as despesas. Aqui não tem receita. Se você for uma empresa do segmento de varejo, comércio atacado, provavelmente essa banda laranja aqui são os insumos. Pesam muito, às vezes pesa mais de 50%, ou fica próximo disso nos teus gastos como um todo, né? Você enxergar a tua receita pela ótica do insumo que você está comprando é muito importante, mas para isso você tem que discriminar no teu plano de contas. Agora, se você é uma empresa de prestação de serviço, aí não. Aí esse cara aqui provavelmente é o teu gasto de pessoal. Caramba, é muito dinheiro. Grande parte das despesas das empresas prestadoras de serviço, e eu estou falando aí de diversos segmentos que prestam serviço, se enquadra para qualquer um, você tem um gasto com folha imenso. Caramba, não seria interessante eu conseguir pegar esse gasto de pessoal aqui e explodir ele de novo? Sabe o que é essa pizza? É todo o meu gasto de pessoal. E agora eu consigo olhar aqui, ó, azul pode ser pagamento de salários, o violet, o vinho lá em cima pode ser pagamento de comissões ou de gratificações, o verde pode ser FGTS, não é? Eu tenho aí certamente despesas com vale alimentação, com plano de saúde, com café da manhã, eu posso ter despesa com cesta básica, todas elas estão discriminadas. Agora eu começo a tomar a decisão. Agora, em vez de eu olhar um monte de número, eu começo a tomar a decisão. E sabe por que é muito melhor olhar dessa forma? Porque o nosso cérebro, o nosso hardware, ele processa muito melhor a informação do que memoriza. O nosso hardware, o que a gente falou até agora? A gente falou que é muito importante você dedicar tempo. Se você não está dedicando tempo para a inteligência financeira do seu negócio, você não consegue entender a matemática da sua empresa. Se você não entende em nível de detalhe a matemática da sua empresa, você não sai do carro usado para o Fórmula 1, porque o Fórmula 1 exige um nível de refinamento, exige uma quantidade de ajustes finos que você não vai ser capaz de fazer sem olhar em detalhes para o seu setor financeiro, para toda a inteligência financeira da sua empresa. Então, primeiro ponto, dedica tempo. Segundo, não complica. Se você não tem um sistema funcionando perfeitamente, faz na mão. Se sabe usar o Excel, vai para o Excel enquanto você vai orientando, brifando, determinando o que você quer para o pessoal lá do teu sistema. Bacana? Feito isso, trabalha um bom tempo a nomenclatura do teu plano de contas. Queima a mufa mesmo, pensa na melhor organização, a melhor forma de você juntar despesas que façam sentido. Deixa eu te contar uma coisa sobre o gasto de pessoal. A maioria das pessoas, a maioria dos consultores e dos empresários, coloca aqui no conjunto de despesas do gasto de pessoal, despesas como uniforme e plano de saúde. Ah, mas é normal, eu estou gastando uniforme com o meu funcionário
e estou gastando plano de saúde também com o meu funcionário. Pois bem, eu vou até para o Flipchart para te mostrar essa aqui. Você sabe o que acontece na prática? Vamos lá. Olha só, você pega lá no gasto de pessoal, digamos que o gasto do teu pessoal tenha, pegar uma média empresa, tá? Uma pequena para média empresa, esteja batendo aí 100 mil por mês. E você teve uma queda de receita e por algum motivo você está pensando em fazer cortes. Então esse aqui é o teu gasto de pessoal. E você começa a pensar em fazer cortes. Então você olha a pizza do seu gasto e tem lá uma série de fatias e você descobre que uma das fatias, vamos pegar essa aqui que é a menorzinha, te custa, vamos botar aí, valores hipotéticos, R$10.000 por mês. Isso aqui é mensal, tá? Aqui é mensal, aqui é mensal. E você pensa, se isso aqui é o plano de saúde, se eu corto o plano de saúde, eu só no plano de saúde economizo 10% da minha folha. Correto? Errado. 9 em 10 vezes esse cálculo, esse raciocínio está completamente equivocado. O que o teu contador faz? O que o pessoal que programou o teu sistema fez? A sua funcionária recebe a fatura do plano de saúde, que deu R$10.000, e ignora que você, então ela ignora que a regra da sua empresa é que a empresa só paga 50% do plano. Eu não falei para você agora há pouco que tem uma série de informações que são lançadas de forma imprecisa? Eu não contei a saga do CNPJ ao desespero, passando pela tentativa de enxergar o fluxo de caixa e lançamentos no sistema. O que tem de lançamento equivocado no sistema é um absurdo. Esse aqui é um deles. 9 em 10 casos, pega-se a fatura do plano de saúde e ela é lançada integralmente como despesa de pessoal, tá? Esses 10 mil aqui. Acontece que na prática, de verdade, ora, o gasto da empresa são R$5.000, não são 10. E você pensa, ok, Mansur, então aqui eu vou fazer uma economia de 5%, se eu fizer esse corte, né? 5% sobre os 100 mil, e não 10%. Não é isso? Não, não é isso. Porque dentro desses 5 mil, dentro desses 10 mil, que a empresa paga 50%, dentro desses 10 mil, tem R$4.000 que são referentes ao plano de saúde de toda a diretoria e familiares dos diretores. Isso aqui deveria estar em gasto. Olha a dica, hein? Preciosa, hein? Preciosa, você que é consultor de empresas, que trabalha o financeiro, gasto com os sócios. Nunca dentro do gasto de pessoal. Então vamos lá, a fatura é 10 mil, os sócios e os familiares dos sócios gastam 4 mil, ora, sobra para os funcionários, então uma despesa, na verdade, de 6 mil. Só que essa despesa de 6 mil, o funcionário arca com 50%. Quanto é de verdade a despesa para a empresa? 3%. O que eu já vi de empresário que tinha essa conta aqui, grosseiramente falando, cortar o plano de saúde, achando que está cortando os 10%, mantém o seu próprio plano de saúde e o da sua família, mas tira dos funcionários, achando que vai economizar 10%, mas está, na verdade, economizando 3%. Olha, eu já vi isso acontecer muito. E aí o que acontece? Em pouco tempo, você começa
a ter uma queda na sua produtividade. Ah, você está brincando, Mansur? Você está exagerando. Não, não estou não. Eu não estou exagerando. Aquele funcionário que agora não tem plano de saúde, porque ele não está podendo pagar integralmente, sozinho, ele precisa ir para uma UPA, ele precisa ir para um hospital público que tem um tempo de atendimento e uma fila de espera completamente diferente da rede particular. Tá certo? Então, esse funcionário, muitas vezes, ele começa um processo de adoecimento e ele não para de trabalhar. Então, você já viu alguém trabalhando doente? Você acha que a pessoa vai render a mesma coisa? Não vai. É impossível. A pessoa está adoentada. Ou então ela está com um filho doente. Ela não vai render a mesma coisa. O marido tem uma preocupação, não tem mais o plano de saúde. Então, aqueles 3% de economia que você pensou que fossem 10%, eles vão gerar uma perda de produtividade que habitualmente supera em muito a economia dos 3%. Ou seja, é uma conta que é desfavorável para a empresa. Você está tirando do teu capital humano a possibilidade de se dedicar mais. Mas não é só isso. Se você mantiver isso por muito tempo, os teus melhores funcionários podem te deixar. Eles podem buscar uma condição de remuneração melhor. E você pode começar a perder alguns talentos. Não, Mansur, eu não estou perdendo nenhum talento. Puxa, que bom, graças a Deus. Mas você pode não conseguir trazer talentos para a sua empresa porque você decidiu fazer uma economia de 3%. E como, na verdade, pensando que eram 10%. E como você pode saber disso? Como você pode saber disso? Dedicando tempo para elaborar um ótimo plano de contas. Um ótimo plano de contas que começa pela receita, passa pelos impostos, o gasto com os sócios, estrutura e edificação, insumos, despesas bancárias, gasto com o pessoal. E você tem que ter essas despesas discriminadas de uma maneira que te permitam gerar gráficos e só de bater o olho você consegue identificar e tomar uma decisão melhor. Será que 3% de economia no seu gasto com o pessoal justifica, no médio prazo, uma possível perda de produtividade, a dificuldade em atrair talentos ou reter talentos? Outro ponto que eu gosto muito de mencionar, e assim, eu estou olhando pela ótica da produtividade, da meritocracia e do resultado. Outro ponto que eu gosto muito de observar, que tem a ver com você elevar a produtividade, é o gasto com uniforme. Ai, Mansur, você falou que ia falar de inteligência financeira e eu estou falando. Está tudo interligado. Eu comecei esse treinamento dizendo a você que se você quer trabalhar as 5 áreas críticas na sua empresa, liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico, você tem que olhar pela gestão de pessoas e pela gestão de processos, interligar os dois, gerar uma interface, de modo que haja um engajamento. Toda essa conversa de gasto de pessoal tem tudo a ver com resultado, porque tem tudo a ver com produtividade e pode ter tudo a ver com indicadores. Isso é uma outra conversa, só estou antecipando um pouquinho. Indicadores de performance. A gente vai ver isso lá em RH Estratégia. Agora, o que eu quero falar sobre o uniforme? Vai se comprar um uniforme. Onde é que está lançada a despesa do uniforme?
gasto de pessoal. A sua folha já está desse tamanho, seu gasto pessoal já está enorme. Aí você recebe uma proposta de comprar lá o fardamento, no Nordeste se chama de fardamento, uniforme, alguns estados, fardamento, chamam de fardamento. Você recebe uma proposta, sei lá, vamos botar aqui, de 8 mil. Isso aqui vai durar 6 meses, tá? Você recebe uma proposta de 5 mil e uma outra proposta de 3 mil. Obviamente, há uma diferença significativa na qualidade do tecido, tá? E no caimento. No caimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se sente confortável com uma roupa que não cai bem em você? Ninguém se sente. Tira o uniforme de gasto de pessoal e coloca ele onde ele deveria estar e ninguém coloca. Ninguém coloca, mas ele deveria estar. Eu não falei de várias contas que você tem que ter, agrupamento de contas. Tem uma que eu não citei de propósito, que é o marketing. Cara, o teu uniforme deveria estar em marketing, porque você vai pagar os 8 mil sorrindo, porque se são 8 mil por 6 meses, você não vai ter que comprar, talvez até mais tempo. Divide isso aqui, vai ficar muito barato. Tá certo? Então, não é legal você ver o seu funcionário chegando na sua empresa uniformizado, com um prazer danado de estar uniformizado, fazendo propaganda sua onde quer que ele vá. Não é bacana alguém chegar na sua empresa, olhar o uniforme da sua empresa, tá chegando e uau, que elegância! Isso também tem a ver com o bem-estar do teu colaborador, também tem a ver com a tua produtividade, também vai influenciar no resultado, e isso tem tudo a ver com o plano de contas, com as suas despesas. Legal? Então, plano de saúde, cuidado para não fazer corte indevido. Uniforme, coloque em marketing. Seus vendedores têm automóvel? Você dá alguma ajuda? O carro é da empresa? Não sei. Envelopa o carro, bota em marketing. Envelopamento. Bota também em marketing. Não bota em frota veículos. Ah, eu vou envelopar meu carro? Bota em marketing. Você já deve estar entendendo a importância de discriminar as contas em grupos e montar gráficos que realmente façam sentido. Gráficos que realmente vão te mostrar que tipo de decisões você deve ou não tomar. A análise financeira não é alguma coisa que você deva fazer pensando que vai fazer hipermotivado. Você tem que fazer de forma analítica, detalhada. Aqui eu estou dando o exemplo, desculpa, o exemplo da divisão do gasto de pessoal em 3 setores. Para a gente avançar e caminhar para encerrar essa noite, eu não posso deixar de citar este aqui ao meu lado, que é o pai, né, da chamada curva ABC, Vilfredo Pareto. Esse é o Paretão, o economista italiano que criou a teoria da relação 80-20. E essa relação, ela vem sendo utilizada largamente em várias áreas da administração. E a gente não poderia deixar de mencionar a relação 80-20. É muito importante. Se você tiver informações confiáveis, bem discriminadas no seu relatório financeiro, que você analise o peso dessas informações, seja, por exemplo, através do tipo de produto, cliente, faixa de valores, fornecedor, através da teoria de Pareto. Não é? Eu poderia te mostrar aqui um gráfico da curva ABC. Muita gente vai olhar e talvez não entenda. Os que vão entender vão achar chato. Não é esse o objetivo. Então eu falei de fazer coisas interessantes, mas de forma simples. Vamos lá. Como é que você faz um cálculo interessantíssimo de onde você deve dedicar mais grana e mais tempo do seu, investir mais tempo seu para a sua empresa aumentar o seu faturamento?
pega o resultado das suas vendas e organiza eles. Aqui eu botei por cliente, poderia estar por produto, poderia estar por loja e assim por diante. Mas vamos pegar, essa aqui tem que ser por ticket, por nota, tá certo? Cliente 1, cliente 2, cliente 3, o valor da compra. Essa lista é infinita, aí tem 25 itens, mas naquele mês, se você está no varejo, pode ser que você tenha vendido 1.000, 2.000, 5.000 itens, ou mais até do que isso. Essa lista é enorme, legal? E aí você vai fazer o seguinte, você vai determinar 3 faixas para que você possa analisar os resultados. Em vez de chamar de curva ABC, vamos chamar de negócios maiores, negócios menores e negócios micronegócios. Então, hipoteticamente aqui, eu vou dizer que os negócios maiores, eles são maiores do que R$1.000, ok? Os negócios menores têm entre 300 e 900 reais, 999 reais. E os micronegócios, eles são abaixo de 299 reais. Olha para cá e vamos ver. Negócios maiores. Ora, você teve nesse exemplo aí, parabéns, hein? 170 vendas acima de R$1.000, o que dá aí 11% da participação em termos de produtividade, quantidade de negócios, não são valores. Os negócios menores são equivalentes a 526, esse verdinho aqui, ó, 32%. Então são os negócios entre 300 e 999 reais. Agora os micronegócios, aqueles abaixo de 299, eu estou botando esses valores, podem ser quaisquer valores. Adeque isso para o seu negócio. Você tem 57% em laranja lá em cima, ok? 934 negócios. Bom, eu tenho muito mais negócios, 57% de negócios abaixo de R$300 do que acima de R$1.000. Ok, o que eu faço com essa informação? Cruza ela com o seu faturamento. E aí você vai saber que em termos de valores, a produção, o resultado, os teus micronegócios que ocupam 56%, 57% do teu tempo de gerar negócio, geram 10% do teu faturamento. Olha o poder da curva ABC aí, né? A análise da relação 80-20. Que pode ser 70-30, 60-40, é só uma metáfora. Então, os teus micronegócios, que são 57% deles, só geram 10% do faturamento. Os negócios menores geram 32% do faturamento. E aqueles negócios que são maiores, que em termos de quantidade equivalem, deixa eu voltar aqui, somente a 11% da tua quantidade de notas, eles são responsáveis por 58% do teu faturamento. Isso fez sentido para você? Você está vendo como é extremamente importante analisar a curva ABC, analisar a matemática do teu negócio. Você faz uma lista, estabelece valores, essa lista pode estar em Excel, estabelece valores, faixas de valores de acordo com o teu negócio. E agora me responde, olhando para esse gráfico aqui, onde que você vai investir o teu dinheiro de marketing? Onde que você vai investir o teu tempo? Nos micronegócios, nos negócios menores ou nos negócios maiores? Isso é você operar com Fórmula 1. Isso é você operar sabendo aonde você deve colocar a sua energia e o seu dinheiro. Para quê? Para que você compreenda como as suas lojas, os seus canais de vendas, as faixas de produto estão performando enquanto triângulo. Olha a metáfora do triângulo aí de novo. Então pode ser que você tenha poucos negócios com alto valor de ticket médio, pode ser que você tenha muitos negócios com ticket médio baixinho. Olha a área do triângulo aí de novo. Essa metáfora é maravilhosa. E o que você quer fazer é gerenciar os seus resultados de modo a equilibrar a base e a altura, trabalhando o valor médio, trabalhando o tipo de cliente. E para isso você tem que ter
ótimas informações, ótimos relatórios gerenciais. É para isso que a gente está aqui reunido no 5A, Gestão por Resultados, porque as 5 áreas elas se combinam o tempo inteiro. E para você fazer boas análises da matemática do teu negócio, você vai ter que fazer análises numéricas, no RH estratégico, indicadores de desempenho, vai ter que ver o custo por funcionário lá na tua folha. Para isso você tem que desmembrar ela em grupos. Você pode medir na excelência do atendimento, tem indicador para a gente medir, inteligência financeira como um todo e preferência pela ótica do fluxo de caixa, tem que ter também a competência, lógico, e a gestão comercial nem se fala. Para quê? Para que você consiga acelerar forte nesse circuito que hoje foi o circuito da inteligência financeira, não é? Como eu te falei no último treinamento, nós estamos trabalhando o órgão mais importante de uma empresa, que é o cérebro do dono da empresa, dos gestores da empresa. A gente está trabalhando as crenças para que uma série de problemas críticos, crenças e recursos, uma série de problemas críticos que são mencionados frequentemente, deixem de acontecer. Isso é problema de carro usado. Isso é problema de carro que está sem manutenção. Então, deixa eu sair da frente aqui. Vamos fazer manutenção da empresa para que a gente tenha funcionários motivados e proativos, para que a gente não dependa de empréstimo bancário, para que não tenha que sacrificar a margem dando desconto, para que pare de perder vendas por uma questão de desorganização comercial, para que você passe a ter o teu negócio na mão, o teu carro na mão, você vai ter domínio do teu próprio negócio e você deixe de viver tão estressado, porque em alguns casos o que era sonho, o sonho de ter uma empresa, virou pesadelo. Aqueles que quiserem vão poder seguir no 5A Gestão por Resultados. E é lógico que eu tenho interesse que você siga, mas eu recomendo que você verifique, descubra, avance para saber o que vai ser divulgado para a lista VIP e somente para a lista VIP do 5A. Eu vou deixar um link daqui a pouquinho na descrição desse vídeo, um link da lista VIP, para que você, se quiser se inscrever, receba daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, uma série de condições que só quem tiver na lista VIP vai ter para participar de um semestre de mentoria comigo, Gandhi Mansur, dentro do método 5A Gestão por Resultados, onde a gente vai cobrir as 5 áreas críticas com ênfase em desenvolvimento de líderes, em gestão comercial e inteligência financeira, mas olhando também para a excelência no atendimento e para o RH estratégico. Então, eu espero que o conteúdo do treinamento de hoje tenha sido muito valioso para você, mas eu preciso te lembrar que o nível de absorção de conhecimento num treinamento ele é muito curto e normalmente depois de 21 dias você tem uma queda de performance porque não há repetição, porque não há aprimoramento. Por isso, o ideal, e o resultado acaba não acompanhando, não é? O ideal é que você tenha um processo de mentoria, você tenha uma ótima diagnose, e essa diagnose tem que partir da sua cabeça. Por isso que na sua apostila você está tendo a oportunidade de fazer uma diagnose refinada da sua empresa dentro das 5 áreas. E então a gente vence a resistência, porque você vai ver vários empresários passando pelo mesmo processo que você, relatando dificuldades parecidas e soluções que talvez você não tenha encontrado. Ou você mesma vai relatar soluções que os outros ainda não conseguiram encontrar. Quando você fica investindo de treinamento em treinamento, você acaba no final de um período jogando 81% do conhecimento que você absorveu fora, porque você não faz sinapse de repetição. Você não tem ninguém te lembrando, você não tem ninguém te apoiando, você não tem ninguém te cobrando. É o mesmo que dizer que quando você vai para uma palestra, para um treinamento aberto, para um evento de 3 dias, você está jogando 81 centavos de cada R$1 que você investiu nesse treinamento fora,
após 3 semanas. Pessoal, nós estamos caminhando para encerrar o 5A de hoje, o 3º treinamento. É momento de eu agradecer demais pela tua presença. É momento de eu dizer que aqueles que quiserem podem colocar as pessoas certas nos lugares certos. Você pode encontrar formas de encantar o seu cliente, com ênfase aqui no cliente interno. A gente vai trabalhar um conceito de cliente interno que é muito bacana. Vamos olhar para o ponto de equilíbrio do teu negócio por várias vertentes. Vamos olhar o teu fluxo de caixa, que é importantíssimo, é fundamental. Vamos olhar para o controle das tuas vendas e a elevação constante. E hoje eu te dei alguns exemplos práticos de como que a gente vai fazer isso, como você já pode começar a fazer isso, e você vai poder fazer a gestão de pessoas e a gestão de processos dentro das 5 áreas. O que eu digo que é se tornar um líder empresarial pleno. Eu sei, essa corrida é só sua. A sua corrida é única. O carro é seu. Eu acho que eu posso te ajudar com a regulagem. Eu acho que eu posso te ajudar com os indicadores. O que você leva desse treinamento de hoje? O que você absorveu? Dê aí sua nota para o treinamento de hoje. O que você vai colocar em prática? De 0 a 10, o quanto esse treinamento foi útil para você. Eu desejo que você faça grandes transformações, inicie pelas pequenas transformações, para que você possa alcançar as grandes transformações. Tudo numa empresa passa por métricas. Tudo numa empresa são números. Se você é o diretor da empresa, se você é o gestor da empresa, você e ninguém pode gerenciar aquilo que você não pode medir. O que eu te mostrei nessa noite é como você pode, obviamente eu mostrei de uma maneira genérica, que você pode aplicar em várias áreas da inteligência financeira. Como você pode gerenciar melhor a sua empresa através de indicadores que vão juntar as 5 áreas e vão elevar a sua produtividade, a sua rentabilidade, o seu lucro, baixando a sua taxa de ociosidade. Nem sempre o caminho é vender mais. Às vezes você tem que arrumar a casa primeiro, para então você começar a vender mais e melhor. Esse treinamento ele vai ser editado e vai ser liberado na próxima segunda-feira. Sim, se você quiser assistir novamente ou assistir pela primeira vez ao treinamento 2 sobre gestão comercial, ele foi muito bem editado pela equipe da Plus Interativa, ficou muito legal, muito dinâmico, e você pode assistir ele novamente. Assista, porque o treinamento vai sair do ar. Então pega o link do treinamento 2, está na tua caixa de e-mail, está no grupo de WhatsApp, assiste o treinamento 2 novamente, faz as suas anotações e complementa aqui com o treinamento 3, a inteligência financeira. Legal? Compartilhe esse link para as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. A gente conversa lá nos grupos de WhatsApp, Telegram. A gente vai se ver na próxima segunda-feira. Eu vou soltar esse treinamento aqui editado para que você possa assistir novamente, ou você já pode agora começar a assistir novamente, ele já vai ficar disponível na versão integral. A próxima live, bem lembrado aqui, o nosso próximo treinamento acontece na próxima quinta-feira, às 19h45, a gestão por resultados. Na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre RH estratégico e excelência no atendimento. Baixa a apostila, a senha da apostila é gestão. Basta você pegar o link na descrição desse vídeo, baixar a apostila, o módulo 3, e você já vai poder fazer a diagnose, a análise da sua empresa pela ótica dessas 4 áreas: gestão comercial, inteligência financeira, RH estratégico e excelência no atendimento, sendo que esses 2 são os temas do nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira. Um forte abraço, um bom descanso, uma boa noite e um beijo no coração de todo mundo.